Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de junho de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que leva o nome do benfeitor Emmanuel. É o primeiro livro que Chico psicografou do benfeitor Emmanuel. E hoje, né, já estamos até caminhando para o final do livro, nós vamos estudar o capítulo 33, que tem por título Quatro Questões de Filosofia. Capítulo 33. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai amado, a Jesus, mestre querido, médico das almas, agradecendo ao Senhor as bênçãos que todos nós temos recebido todos os dias, que tem tanto nos ajudado na nossa caminhada, fortalecendo a nossa fé, equilibrando as nossas energias. E, com certeza, o Pai tem nos ajudado bastante, né? Nos fortalecido. E os espíritos amigos também estão sempre nos envolvendo, onde quer que estejamos, né? Em cada lar, o lar é abençoado, as pessoas que vivem nesses lares são tratadas, atendidas nas suas necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais. E é sempre bom, eu vou até falar aqui, toda vez que a gente faz um estudo, colocar aqui, ó, a nossa garrafinha de água para fluidificar, porque os amigos espirituais são sempre conosco nos nossos estudos, e enquanto estamos estudando, os médicos da espiritualidade estão derramando nessa água o remédio que todos nós precisamos ainda tomar para ter a saúde que todos nós precisamos, né? Então, com certeza, os amigos espirituais, doutor Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, estão sempre atentos a cada um de nós, nos dando aquela força, coragem que todos precisamos ainda para seguir a nossa caminhada, e com certeza seguiremos com saúde e com muito equilíbrio espiritual. Bem, meus irmãos, agora que já agradecemos e sempre agradecemos a Deus, isso nunca podemos deixar de agradecer a Deus e a Jesus, aos espíritos amigos, por toda a proteção e bênção que eles nos enviam, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo da noite de hoje, do livro Emmanuel, capítulo 33. Esse estudo de hoje eu achei até um pouco difícil, sinceramente. Eu não achei um estudo fácil, não, sabe? Achei bastante difícil, fui devagarzinho aqui, porque nesse estudo aqui, Emmanuel é muito filosófico, né? Então, eu achei o estudo um pouco difícil. Mas vamos lá, vamos devagarzinho para ver o que a gente pode passar, o que a gente pode compreender melhor. Diz assim, item 33.1, determinismo e livre-arbítrio, né? E esse capítulo aqui, ele é todo baseado em perguntas e respostas. Então, os amigos fazem pergunta para Emmanuel, e Emmanuel vai respondendo, tá? E as perguntas que eu falei para vocês, né? Eu não considerei perguntas fáceis, não, eu achei até perguntas difíceis. A primeira pergunta é a seguinte: o futuro, de um modo geral, está rigorosamente determinado, como parece demonstrado pelos fenômenos ditos premonitórios? Essa coisa de futuro determinado, isso é o que ele chama aqui de determinismo. Olha o título: Determinismo e Livre-Arbítrio. Quem acredita no determinismo são aquelas pessoas que
acham que tudo está escrito, entendeu? Tudo está escrito do destino e não tem como você fugir disso. Isso é o determinismo. É aquela coisa, está escrito nas estrelas, você não vai poder modificar isso. Esse é o tal do determinismo. Então a pergunta é: o futuro, o nosso futuro, o futuro da humanidade, a pergunta é essa, de modo geral, está rigorosamente determinado, como parece demonstrado pelos fenômenos ditos premonitórios, como alguém, às vezes, tem uma visão do que está para acontecer, ou esses fenômenos envolvem um determinismo conciliável com os dados imediatos da consciência, sobre os quais são geralmente estabelecidos as noções de liberdade e responsabilidade individuais. Em que termos, nesses últimos casos, se exerce esse determinismo do ponto de vista teológico? Vamos tentar entender a pergunta, para a gente compreender a resposta. Então, na pergunta, ele quer saber se o nosso futuro já está determinado. Tudo que vai acontecer com a gente, se já está determinado e nada pode ser modificado. Essa é a primeira coisa. Aí ele diz, ou então, vamos ver a outra opção. Existe um determinismo, mas que pode ser conciliável com os dados imediatos da consciência, sobre os quais são geralmente estabelecidas as noções de liberdade e responsabilidade individual. Ele diz assim, ou tem um outro determinismo que funciona da seguinte maneira: você faz uma coisa ruim ou boa, e vai acontecer com você alguma coisa de acordo com aquilo que você fez. Seria esse determinismo conciliável com os dados imediatos da consciência. Por exemplo, o sujeito faz uma coisa ruim, e aí está determinado que ele vai ter que reparar aquilo que ele fez, que é também um tipo de determinismo. Porque o determinismo seria aquele, né, o que ele diz, tudo está escrito, você não pode fugir daquilo. Agora, ele apresenta aqui na pergunta um outro tipo de determinismo. Aquele que diz assim: você fez uma coisa ruim, você não pode fugir da lei de causa e efeito. Entendeu? Da lei que. Quem é que aplica da gente a lei de causa e efeito? É Deus ou é a nossa consciência? Não é? Porque se você faz algo ruim, a tua consciência pode não ser agora, mas amanhã vai buzinar, exigindo o quê? Uma reparação. Se você faz uma coisa boa, a sua consciência também vai dizer para você: que maravilha, você fez uma coisa boa, coisas boas virão para você. Entendeu? Aí ele diz aqui, e essa lei de causa e efeito, ela está relacionada com o quê? Com a minha noção de liberdade, porque eu posso semear o que eu quiser. Mas a responsabilidade está em que eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Responsabilidade. Liberdade, pode fazer o que quiser. Agora, você sabe que tem que semear com liberdade, com responsabilidade. Não é? Você tem que semear com responsabilidade. Por quê? Quem semeia uva não pode colher laranja. Se você semeia uva, você vai colher uva.
Porque tem pessoas que semeiam uva e querem colher laranja, não vai. Então você tem que semear com liberdade, mas também com responsabilidade. Porque aquilo que você semear é o que você vai colher, tá? Então ele quer saber isso. Qual dos dois determinismos é o verdadeiro, é o que acontece? É aquele que diz assim: a tua vida está determinada desde que você nasceu, e você não pode fugir daquele determinismo. Ou então, a tua vida está pautada na lei de liberdade e responsabilidade. Você tem liberdade para fazer o que quiser, mas cuidado com o que vai fazer, porque você vai colher daquilo que você plantou. E é isso que ele está querendo dizer aqui. É, e do ponto de vista das religiões, como é que é visto isso? Aí eu dou uma resposta. Já deu para a gente entender a pergunta, né? Agora vamos à resposta. Os seres, olha o que o Emmanuel diz assim: os seres da minha esfera. Qual é a esfera de Emmanuel? O plano espiritual, ele está desencarnado. Então ele está dizendo assim: nós, espíritos desencarnados, não conhecemos o futuro. Olha o que ele está dizendo aqui. Os seres da minha esfera não conhecem o futuro, nem podem interferir nas coisas que lhe pertencem. Então, eles, os desencarnados, não conhecem o futuro e não podem interferir nesse futuro, não podem modificar esse futuro. Aí eles aqui: acreditamos, todavia, que o porvir, quer dizer, o futuro, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas leis gerais. Quer dizer, o futuro não está como o início da pergunta fez. Que o início da pergunta foi: o futuro, de modo geral, está rigorosamente determinado? Emmanuel diz: não, ele não está rigorosamente determinado, tá? Mas ele está previsto nas leis gerais. Olha o que eu falei aqui antes. Se você semeia uva, você tem que colher uva. Então, nas leis gerais, esse é o futuro. Porque, vamos dizer, o que ele está querendo dizer? Se uma pessoa comete muitos crimes, o futuro dessa pessoa, no futuro, essa pessoa terá que responder por esses crimes. Então, em linhas gerais, o futuro está determinado. Não, você não vai saber como ele vai reparar esses crimes, mas você sabe que ele vai reparar. Porque quando o pessoal diz que o futuro está determinado, é assim: um sujeito matou alguém. Então, no futuro, ele matou alguém de forma violenta. Ah, no futuro ele vai morrer de forma violenta. Não, pode não acontecer. Esse é o futuro determinado. Quando o pessoal diz assim: fulano matou alguém de forma violenta, vai morrer de forma violenta. Isso é o futuro determinado. A tal da lei olho por olho, dente por dente. Não, não é assim. Mas ele vai ter que, sim, entre aspas, pagar pelo crime dele. Ele pode pagar, eu estou usando essa palavra pagar, né? Mas não é adequada. Ele, de várias maneiras. Vamos dizer que ele tenha matado um pai de família que tinha 6 ou 7 filhos. E esses 6 ou 7 filhos ficaram numa situação muito difícil, porque o chefe de família morreu, né? A esposa teve que trabalhar, cuidar dos 6, 7 filhos, não pôde dar aquela educação adequada, porque ela tinha que ficar grande parte do tempo fora de casa, não tinha dinheiro para pagar a empregada, as crianças ficaram praticamente ao abandono.
E talvez no futuro essas crianças tenham se desencaminhado. Pode ser que, numa outra reencarnação, este homem que matou os pais dessas crianças venha a ser o pai desses 7 filhos, dessas 7 crianças que ele deixou órfã. Ele pode reencarnar e ter essas 7 crianças, esses 7 filhos, como, de repente, podem ser 2 irmãos, podem ser. Ele pode dar um exemplo, vários exemplos eu vou dar. Ele pode nascer numa família onde ele seja o irmão mais velho e tenha 7 irmãos menores. E a mãe desencarne, e ele assuma, como irmão mais velho, a responsabilidade de criar e educar os 7 irmãos. Para isso, ele vai ter uma vida de muito trabalho, muito sacrifício. Talvez não consiga nem se casar, porque ele vai ficar, entendeu? Toda a vida dele voltada para educar 7 irmãos. Pode ser também que ele se case e tenha 7 filhos. Ou tenha 4 filhos e adote mais 3. E tenha que cuidar desses 7 filhos, que são os filhos que ele deixou órfãos. Aí eu pergunto, não é um caminho até melhor do que deixar na próxima encarnação ele ser assassinado? Toda a vida dele vai ter uma vida de sacrifício para cuidar de 7 irmãos, sem direito a ter lazeres, festa, entendeu? Ou cuidar de vários filhos, entendeu? Então, o futuro, o que é certo é que ele vai ter que reparar o erro dele. Agora, como ele vai reparar? Só Deus sabe como. Por isso ele disse aqui: acreditamos, todavia, que o futuro, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas leis gerais. Não é porque ele matou que na próxima encarnação ele vai ser morto pelo homem que ele matou, para poder pagar. Mas ele vai ter que reparar. De alguma forma, Deus vai colocar ele junto com essas 7 crianças que ele deixou órfã, mais o homem que ele matou, mais a esposa que ele deixou viúva, e de alguma forma ele vai ter que reparar tudo isso. Ele pode reencarnar tendo a mulher que ficou viúva como esposa, recebendo o filho que ele matou, o homem que ele matou como filho, e os outros crianças. Então, de alguma forma, ele vai reparar. Então, ninguém está dizendo que o futuro, qual vai ser o futuro dele. Ninguém sabe. Mas ele vai ter que, sim, se reajustar com a lei, porque ele cometeu um erro, um crime. Aí continua aqui, aí Amanda vai dar um exemplo. Imaginai um homem que fosse efetuar uma viagem. Todo o seu trajeto, o trajeto da viagem está previsto. Dia de partida, caminhos, etapas, né? Qual o caminho que ele vai fazer? Ele vai fazer paradas em alguns lugares, em algumas cidades, né? Porque vai, de repente o cara vai fazer uma viagem turística. Então ele não vai direto para uma cidade, ele vai visitar várias cidades. Então ele vai efetuar uma viagem, todo o trajeto dele está. Ele delineou todo o trajeto, decidiu o que ele vai fazer, dia da partida, os caminhos, as várias etapas, né? as várias paradas, visitas. Deixa eu fechar a porta aqui. As visitas que ele vai fazer na viagem dele. Então, quando ele resolve viajar, ele planeja tudo, né? Planeja tudo. Todas as atividades, tudo que ele vai fazer. Contudo, contudo, no transcurso da viagem, durante a viagem, estão afetas ao viajante que se pode desviar ou não do roteiro traçado. Então, ele decidiu fazer uma viagem, vamos dizer, eu vou fazer uma viagem turística, vou visitar 7 cidades. Tudo certinho, parte para a viagem. Durante
essa viagem, de repente eu decido assim: ah, não, eu não vou fazer, não vou para 7 cidades, não, vou visitar só 5. Ou então, durante a viagem, alguém diz assim: olha, tem uma outra cidade aí muito bonita. Que tal você visitar essa cidade? Aí ele, poxa, eu já tenho 7. Ah, tá, eu vou visitar mais uma. Ele mudou, não mudou o trajeto, o plano dele? Porque quando ele saiu da casa dele, ele ia fazer uma viagem onde ele ia visitar 7 cidades. Durante a viagem, ele pode cancelar a visita a algumas cidades, em vez de 7, visitar só 5, ou ele pode até acrescentar mais 2 ou 3 cidades para visitar, se estiver dentro do plano dele, de 15 dias de viagem, por exemplo. Aí eles daqui, essa mudança que vai acontecer durante a viagem dele, vão acontecer de acordo com os ditames da sua vontade. Da sua vontade. Como Eloá foi para Portugal. Logicamente que quando ela, antes de sair do Brasil, ela tinha ideia do que ela ia fazer lá da Europa, né? Pode ser que, de repente, ela fala, eu vou visitar o Porto, Lisboa, tal cidades. Vou a Barcelona, na Espanha, tal. Mas pode ser que depois que ela estivesse em Portugal, ela decidisse assim: ah, eu acho que eu não vou a Barcelona, não. Estou muito cansada. Já mudou os planos. Ou então ela disse assim: ah, além de Barcelona, eu vou também a Madrid. Talvez aqui no Brasil ela não tenha pensado em ir a Madrid, só a Barcelona. Mas ela mudou de ideia, resolveu colocar mais uma cidade ou resolveu diminuir as cidades que ela vai visitar. Isso pode acontecer durante a viagem. Você mudar o seu roteiro. Aí ele continua. Daí se infere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual. Quer dizer, você tem o livre-arbítrio para alterar a sua viagem como você quiser. E ninguém pode impedir isso. Ninguém podia impedir a Eloá de dizer: eu quero também ir a Madrid. Aí alguém vai dizer assim: mas quando você saiu do Brasil, Madrid não estava no plano da viagem. Ah, mas eu quero agora ir a Madrid. Ou então ela pode dizer assim: ah, quando eu saí do Brasil, eu tinha determinado que ia visitar Barcelona, mas agora eu não quero mais ir a Barcelona. É direito dela escolher ir a mais um lugar ou não. Você tem o direito de mudar os seus planos. Aí eles aqui. Daí se insere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino, anteriormente preparado. Então, ele está falando aqui, destino seria aquela coisa: eu estou em casa, vou planejar a minha viagem. Vou sair daqui dia 10, vou voltar dia 30. Vou para a Europa, vou visitar 3 países. Você deixou mais ou menos o destino traçado. Você viajou dia 10, mas não voltou dia 30. Voltou no dia 10 do outro mês. Já aumentou tua viagem 10 dias. Você tinha planejado visitar 3 países. Você decidiu visitar 5 países. Então, você alterou aquele tal do destino. E você mudou por quê? Porque você quis, usando o seu livre arbítrio. Aí ele diz aqui: os atos premonitórios são sempre dirigidos por entidades superiores que procuram demonstrar a verdade e a criatura não se reduz a um complexo de oxigênio, fosfato, etc. Quer dizer, o que são isso? Às vezes o amigo espiritual traz uma intuição para você. Às vezes você, durante a sua viagem, diz assim: eu vou pegar um trem para ir de Barcelona a Madrid. De repente vem aquela intuição: vai de trem, não, vai de ônibus. Aí você fica com aquela coisa: ah, eu vou de ônibus. Aí, de repente, o trem sofre um acidente. Isso faz parte também.
Isso pode fazer, faz parte. Aí ele diz aqui, isso mostra o quê? Que nós somos muito mais do que um complexo de carne. Então, ele diz aqui que, além das percepções limitadas do homem físico, são as faculdades superiores do homem transcendente. Então, ele quer mostrar para a gente o seguinte: quando a gente reencarna, os amigos espirituais nos ajudam no planejamento da nossa reencarnação. Então, eles dizem para a gente assim: ó, você vai reencarnar numa família, assim, assim, assim. Você vai ter uma vida tranquila, com oportunidades de estudar, ter uma profissão, né? Se casar, formar filhos, passear, e mais ou menos, lá pelos seus 80, 90 anos, você deve retornar ao plano espiritual. É mais ou menos assim. Ele não falou de detalhes. Você vai casar com fulano de tal, vai ter 5 filhos. Ele disse assim, no seu mapa, há possibilidade de casamento. Mas, de repente, você decide não casar. Não, não quero casar. Entendeu? Ele não disse que profissão você vai ter. Ele vai dizer, você vai ter uma profissão, vai trabalhar, mas ele não diz qual. Você que vai escolher. Aí ele não diz quantos filhos você vai ter. Então ele mostra para você, mais ou menos, um mapa. Você vai reencarnar numa família boa, vai ter possibilidade de estudar, mas você, às vezes, pode decidir não estudar. Você vai ter possibilidade de formar família, às vezes você não vai querer. Você deve voltar por volta de 80 anos. Aí o cara resolve se suicidar aos 50. Nós podemos modificar o nosso destino. Entendeu? Ele traça para a gente algumas diretrizes para nos ajudar. Mas isso você pode modificar como você quiser, porque você tem o livre-arbítrio. Entendeu? Eu posso modificar algumas coisas. Algumas coisas. Por quê? Porque não existe esse determinismo. Eles não dizem para você. Você vai reencarnar, vai estudar medicina, vai casar com Joãozinho ou Mariazinha, vai ter 4 filhos, Antônio, Pedro, Tião e Zezinho. Não. Isso seria determinismo. Determinar. Não. Você que decide. Até a época de voltar para o plano espiritual, é você que decide. Entendeu? Porque eu posso seguir a minha vida tranquilamente, esperando minha desencarnação natural, ou eu posso antecipar minha volta, não posso? Não tem um monte de gente que tira a vida, que se suicida? Ninguém reencarna com a ideia de que vai. Ninguém reencarna em plano espiritual e diz assim: você vai se suicidar aos 30 anos. Ninguém. Isso é uma escolha da pessoa. Então a pessoa pode mudar o destino dela. Agora, tudo aquilo que ela fizer dentro da caminhada dela e prejudicar a ela, o suicídio prejudica ela, e pode prejudicar a família também, né? Porque os filhos podem ficar abandonados, seu pai. Então, tudo que prejudica ela e ao outro, aí ela vai ter que resolver. Se não der para resolver nessa vida, vai resolver na outra. O que não vai acontecer é se alguém chegar e dizer assim: meu filho, você cometeu muitos crimes, mas todos os seus pecados estão perdoados, em nome de Jesus. Aí a pessoa diz: ficha limpa, ficha limpa. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque tem gente que acredita, não acredita? Que cometeu um erro, vai lá na igreja, se confessa para o padre, e o padre diz: todos seus pecados são perdoados, reza aí 200 Pai Nosso e 300 Ave Maria. E mais umas 100 Salve Rainha para fortalecer o negócio. E aí o cara tá tranquilo. 600 orações, resolvi meu problema. Não, seus pecados, você pode rezar milhões de Pai Nosso e Ave Maria. Nada disso. Você vai ter que trabalhar.
se esforçar para reparar os seus erros. Mas não quer dizer que, se você cometeu um crime X, você vai pagar de acordo com aquele crime X. Não é? Deus é que vai decidir como é. De repente, uma pessoa pode ter desviado vários adolescentes do caminho do mal. Quizá amanhã, numa outra vida, ele vai fundar um orfanato e vai receber todos esses jovens que ele desviou para ele cuidar. E ele vai cuidar com muito amor, não é? Cada um deles. Ou então vai ser aquele professor que vai dar aula de manhã, de tarde, de noite, né? Ganhando aquele salário direito a muita coisa, não é? Vai passar 30, 40 anos dando aula, né? Naquela sede que eu quero ajudar meus alunos, né? Tem professor, eu quero, e, né? Aí no fim da vida está todo doente, cheio de problema. Pegou. Quantas crianças passaram por ele nesses 30, 40 anos? Com certeza, muitos desses jovens que ele desviou. E ele vai ser sempre aquele professor que quer trabalhar com excelência, fazendo melhor, chova ou faça sol, doente ou com saúde, né? Vai arrebentar a saúde dele trabalhando ali pelas crianças. Olha aí, precisou que ele fosse assassinar na rua para pagar o crime que ele matou. Não, ele vai resgatar pelo amor e vai trabalhar muito mais, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui. Se existe um determinismo, se existe uma coisa determinada, é aqui. É a tal da lei de causa e efeito. É a frase que não é de Jesus, está lá do Antigo Testamento. A cada um segundo as suas obras. E ninguém foge disso. Ninguém foge disso. Se tem uma coisa determinada, como diz o pessoal aí, e é batata, é essa. Ninguém foge desse destino, que é reparar os seus erros, corrigir o seu mal feito. Disso ninguém foge. Disso ninguém foge. Aí no 33.2, ele vai falar o seguinte, sobre o tempo e o espaço. Tá? Essas perguntas e respostas são um pouco difíceis. Daí eu ficar insistindo aqui para a gente poder entender melhor. Pergunta: o espaço e o tempo. Esse espaço é o local onde a gente vive. Serão apenas formas viciosas do intelecto ou terão uma expressão objetiva no esquema da realidade pura? E neste último caso, quais são as relações fundamentais entre espaço e tempo? Então, ele quer saber se a questão de espaço e tempo é uma coisa que está só na nossa mente e que a gente está sempre vivenciando isso, ou isso é uma expressão objetiva do esquema da realidade verdadeira? Aí a resposta é a seguinte: no esquema das realidades externas e absolutas, tempo. O que é o tempo? É a realidade temporal. Ontem, hoje, amanhã. É essa a ideia que eu tenho de tempo, não é? É o ontem, o que já aconteceu, o hoje, que está acontecendo agora, e o amanhã é o que vai acontecer. É dentro disso que eu vivo aqui na Terra. Lembrando do ontem, vivendo o hoje e pensando no amanhã. Então, ele diz assim: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Quer dizer, espaço é local onde se encontra. Então, ele está querendo dizer o seguinte: para nós, enquanto espíritos, esquece do homem na Terra. Nós somos espíritos. Tá? Esquece a nossa vida aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais criados por Deus. Então, ele está querendo dizer o seguinte: nesse esquema da realidade eterna, enquanto eu, espírito, que vou viver
eternamente, nunca vou morrer, que espírito não morre, quem morre é o corpo. Essa ideia de tempo e espaço não tem expressão objetiva. Porque para o espírito, essa coisa de ontem, hoje e amanhã se misturam. Entendeu? Ele pode, o espírito, tanto viajar para o passado, ver o que ele fez no passado, ele pode viajar e ir ao futuro, ver coisas que podem acontecer. Então, enquanto nós estamos desencarnados no plano espiritual, essa ideia de lugar e hora ontem não tem o mesmo valor de quando a gente está encarnado. É isso que ele está querendo dizer. Para o espírito, tempo, lugar não tem o mesmo valor de quando a gente está aqui encarnado. É uma outra ideia, uma outra realidade. Aí ele diz aqui, é, essa ideia de tempo, ontem, hoje, amanhã, se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então, eu aqui na Terra, essa ideia de ontem, hoje, amanhã é importante para mim. É importante. Aí, aqui no livro, deixa eu colocar aqui, esse livro é o livro de Hermínio de Miranda, chamado A Memória e o Tempo. Hermínio de Miranda, A Memória e o Tempo. Nesse livro, o Hermínio, no capítulo, deixa eu ver o nome, o nome do capítulo é As Estruturas. As Estruturas. No item 4, ele fala de tempo e espaço. Tá? No item 4, capítulo 1, As Estruturas. Item 4, tempo e espaço. Aí ele diz assim, ó, eu vou ler só um pedacinho que está no 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ler só um pedacinho que está no sexto parágrafo. No sexto parágrafo, pulando umas 4 linhas, ele diz assim, capítulo 1, estrutura, item 4, sexto parágrafo. Ele diz assim, lá pela 4ª linha, por exemplo, nosso conceito, quer dizer, nossa ideia de tempo na Terra, no planeta Terra, decorre todo ele do movimento do nosso planeta. Chamamos de ano ao lapso, quer dizer, ao espaço de tempo em que a Terra faz uma volta completa em torno do Sol. Toda vez que a Terra faz uma volta completa, Sol está aqui, e a Terra faz uma volta completa em torno do Sol, tem um ano, 365 dias ou 366. Aí a gente estabelece que aquilo é um ano. Depois ele diz aqui, um dia resulta de uma rotação da Terra sobre si mesma. Uma rotação da Terra sobre si mesma. Isso vira um dia. Então, horas, minutos e segundos no planeta Terra são decorrências ou frações, quer dizer, porções das unidades maiores, arbitrariamente fixadas. Então, enquanto eu estou na Terra, eu tenho essa noção de tempo. Um ano leva 365 dias. Se for ano bissexto, 366 dias. Então, por exemplo, ninguém pode dizer para mim assim, oh, temos 400 dias, um ano. Eu vou dizer, não, foi estabelecido que um ano é 365 ou 366 dias. Foi estabelecido que um dia tem 24 horas. Cara, não, um dia tem 30 horas. Não. Poxa, então, é baseado nisso que eu vivo aqui na Terra, a minha noção de tempo. Entendeu? Passou 24 horas, eu já estou no futuro.
Eu, por enquanto, olha aqui, ó, o que eu vivi de manhã, hoje fiz uma faxina da minha casa. Fiz uma faxina durante o dia. Isso é passado. Já aconteceu. Agora eu estou dando aula. Isso é presente. Quando vocês forem fazer a irradiação, é nosso futuro. Ainda vai acontecer. Então, aqui na Terra, a gente vive assim, com a ideia de passado, presente e futuro, ó, tudo arrumadinho, direitinho. Igual a ideia de dia e noite. O dia começa a partir de meia-noite, qualquer coisa. Meia-noite e 2 minutos, né? Aí, a partir das 5 horas, começa a sair o sol. Quando o sol apaga, quando o sol cai, começa a noite. A madrugada, depois de meia-noite até 4 horas da manhã, madrugada. Tudo é coisa que a gente estabeleceu. É assim que a gente vive aqui na Terra. Mas no plano espiritual, não tem dia. Ninguém vai dizer assim para mim: ah, Rose, olha, quando o sol sair, você vai fazer isso, que é de manhã. Entendeu? Olha, você tem que dormir meia-noite. Ninguém vai dizer isso para mim, não. Porque eu posso resolver fazer o trabalho lá no plano espiritual quando aqui na Terra é madrugada. Entendeu? Eu posso, no plano espiritual, resolver descansar quando o pessoal aqui na Terra, durante o dia, está trabalhando. Porque o tempo lá é diferente, é outro. Não é igual aqui na Terra. É isso que ele está querendo dizer. Entendeu? Então, ele está querendo dizer que aqui na Terra, as coisas, a relação de tempo e espaço é diferente do plano espiritual. 30 anos aqui na Terra não é a mesma coisa que 30 anos no plano espiritual. Vai depender da situação do espírito. Os 30 anos aqui da Terra, no plano espiritual, o espírito que cometeu muitos erros podem parecer 3 milhões de anos de sofrimento. Porque é o que vai determinar é a mente dele. Estou sofrendo eternamente. Então, o tempo lá é diferente do tempo aqui. É isso que ele está querendo dizer, tá? E ele diz assim, ó, as figuras em cada plano, figuras quer dizer, os seres em cada plano, plano espiritual, plano da Terra, as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida, ele está querendo dizer o quê? Que aqui na Terra você pode se aperfeiçoar, evoluir, progredir, e no plano espiritual também. Então, as figuras, os espíritos, estejam desencarnados ou encarnados, em cada plano de aperfeiçoamento da vida, são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Então, eu, aqui na Terra, enquanto encarnado aqui, eu estou num plano de aperfeiçoamento da vida. Estou trabalhando para me melhorar. Aqui, a minha organização física vai ter um modelo. Então, ele diz aqui, ó, as figuras, quer dizer, somos nós, encarnados e desencarnados. Em cada plano de aperfeiçoamento da vida, são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Aqui na Terra, eu me manifesto com o meu corpo físico. No plano espiritual, eu não tenho corpo físico. Eu vou me manifestar com o meu perispírito. Mas em ambos os planos, eu vou estar buscando o quê? Aperfeiçoamento. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Não importa o tempo, o espaço, não importa onde seja. O que ele quer mostrar é que, no plano espiritual, tempo e espaço tem outra ideia. Tem outra ideia. E lá eu tenho uma figura, um corpo, para buscar o meu aperfeiçoamento, que é o meu perispírito. Aqui, na Terra, tempo e espaço é importante para a gente, que é encarnado.
As horas do relógio são importantes para a gente que está encarnado. O lugar onde eu vivo é importante. A minha casa, meu local de trabalho, a cidade que eu moro, tudo isso é importante para mim. E aqui eu tenho um corpo que é diferente do outro, que eu tenho que zelar, cuidar para poder levar a minha vida em frente. É isso que ele está querendo dizer. É muito filosófico, mas acho que dá para a gente acompanhar, né? Então, nós, espíritos, vivemos duas realidades. Uma realidade enquanto encarnada, que eu tenho um corpo físico, aonde o lugar onde eu estou e as horas, o ontem, o hoje e amanhã são muito importantes. No plano espiritual, eu vivo uma outra realidade, com um corpo diferente, aonde eu tenho que me aperfeiçoar, mas a ideia de tempo, relógio, não é importante. Porque o tempo lá é diferente do daqui. Entendeu? É isso que a gente tem que entender, tem que compreender. Agora ele vai falar sobre um outro tema que eu achei muito difícil. Eu achei muito difícil esse tema que ele vai trabalhar agora. E eu, particularmente, achei muito difícil. Ele vai falar espírito e matéria, é o 33.3. Achei muito difícil isso aqui. Ele diz assim, ó, olha a pergunta. Será lícito, quer dizer, será correto considerar-se espírito e matéria? Repare que ele está botando o espírito e a matéria com letra minúscula. Ele não está falando do homem, ele está falando do princípio inteligente. Aquilo que saiu da mão de Deus, a fagulha eterna, vai caminhar pelo espaço, se associar ao fundo, para um dia, muito tempo depois, se tornar espírito. Ele está falando aqui dessa mônada celeste, tá? Então, aqui, será lícito, será correto considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos? O que é alotrópicos? São diferentes formas de um elemento em um mesmo estado da matéria ou fase. Diferentes formas de um elemento, olha só, espírito, matéria. São diferentes formas, não são? Em um mesmo estado ou em uma mesma fase. Entende aqui? Será lícito considerar-se espírito ou matéria? Quer dizer, princípio inteligente e princípio espiritual e princípio material como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, a escola dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo. A escola dualista é aquela escola, né, que aceita os sistemas espiritualistas. E a escola budista é a escola que só aceita a ideia materialista do pensamento. Então, ele está querendo saber se você pode aceitar esses dois princípios, princípio espiritual e princípio material, né? Em acordo, né? Conseguindo viver dentro dessas duas ideias, materialista e espiritualista, chegando-se a uma concepção unitária do universo. Então, eu trouxe aqui, eu achei essa pergunta muito difícil, tá? Vamos compartilhar aqui um texto que eu achei muito interessante, depois eu vou mandar para você. Inclusive, esse autor eu nem conhecia. Nem conhecia. Ele nem, não acredito que ele seja brasileiro, tá? O nome dele é Alan Brand. Ele diz assim: o livro dele o texto dele é o seguinte: sobre a relação entre a mente e a matéria, segundo Emmanuel. Olha só, sobre a relação entre a mente e a matéria, segundo Emmanuel. Então, ele diz assim:
No âmbito da filosofia moderna, encontramos duas grandes correntes que propõem soluções para o problema em pauta. A corrente monista, no qual se incluem, em geral, os sistemas materialistas do pensamento, e a corrente dualista, na qual se incluem dois sistemas espiritualistas de pensamento. Então, aí ele vai dizer aqui, aí depois, ele vai dizer assim, para as escolas monistas, que são monistas materialistas, o espírito e a alma são redutíveis à matéria. Para eles, o princípio é a matéria. Ela é o fundamento e a realidade do universo. A imortalidade da alma e a inexistência de Deus são, em geral, princípios consequentes do monismo. Então, para esse sistema, para essa escola monista materialista, o espírito, princípio inteligente, né, ou a alma já do homem, são criados no momento que o corpo é criado. Tá? Então, quando a criança nasce, quando a criança é gerada, o espermatozoide se une ao óvulo e o corpo começa a ser gerado dentro da barriga da mãe, é naquele momento que a alma do homem é criada. É isso que eles acreditam. Então, para eles, tá, esse princípio inteligente e a matéria é tudo a mesma coisa. Para eles, quando o homem morre, tudo acaba. O corpo acaba, a alma acaba, e Deus não existe. Essa é a ideia deles. Então, o espírito é criado com o corpo. Não existe ter ideia de reencarnação, de viver espírito vivendo no plano espiritual. Para eles, é assim que funciona. Deus não existe e o homem, o espírito do homem, é criado junto com o corpo. Eu não sei nem se eles acreditam em espírito. Eles acreditam que é o seguinte, que a matéria cria automaticamente, no momento que o óvulo e o espermatozoide se juntam, a matéria passa a existir, e essa matéria é que cria, é que tem uma inteligência. E essa inteligência é do corpo. Ela é criada com o corpo. Quando o corpo morre, naturalmente, se essa inteligência vem do corpo, essa inteligência morre e desaparece. Essa é a ideia da escola monista, que é a escola, é o sistema materialista do pensamento. Essa é a ideia. Agora vamos para outra ideia. Outra ideia aqui. Ele aqui diz assim: o problema isso. O problema psicofísico indaga. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Peraí, é porque esse PDF aqui, ele não dá. Ah, tá. PDF 4, segundo parágrafo. Ele vai dizer assim: ó, o problema psicofísico indaga como se dá a relação psicofísica entre espírito e matéria. Como é que se dá essa relação entre espírito e matéria? O problema foi abordado por várias tradições filosóficas ao longo da história da filosofia. Com este artigo, objetivamos analisar da problemática com base na doutrina dos espíritos, expressa por meio de textos de Emmanuel. A metodologia consiste fundamentalmente em leituras de obras fundamentais de Kardec e nas dissertações mediúnicas do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Canto Xavier. Na conclusão, argumentaremos que a filosofia espírita tem vantagens importantes na abordagem da relação psicofísica quando comparada com as tradições materialistas que investigam problemas ontológicos. Deixa eu ver aqui. Aí ele diz aqui, né? Agora, tá, aí ele vai dizer, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 347, coloca a sua visão sobre a importância da discussão de assuntos
pró e contra o espiritismo. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo. E grande proveito tirarão daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo que diga respeito ao espiritismo pró e contra. Deixa eu ver mais aonde ele vai aqui. Ele vai dizer aqui, ó, a materialidade do monismo é uma espécie de estrutura que se repete em todas as partes de um sistema filosófico. Deixa eu ver aqui. Para as escolas dualistas, são aquelas escolas que falam sobre sistemas espiritualistas do pensamento. Ele diz, o espírito desempenha o papel fundamental. Aqui está errado. Para a escola dualista, que é a escola que inclui os sistemas espiritualistas do pensamento, o espírito desempenha papel fundamental. Ele é a realidade da qual a matéria é uma expressão passageira. No sistema dualista, a matéria é uma coisa passageira. O espírito vem, reencarna num corpo. E esse corpo vai ter uma duração. E quando ele se acabar, o espírito vai embora. Então, o corpo do homem não vive eternamente como o espírito. Ele pode durar 20 anos, 30 anos, 4 anos, 40, 50, 60, mas é temporário, tá? Então, para ele, nessa escola dualista, o espírito é o principal. Ele é a realidade verdadeira. E a matéria é uma expressão passageira. O espírito é uma natureza independente da matéria. A imortalidade da alma e a existência de Deus são os fundamentos de um sistema dualista. A espiritualidade dualista é a estrutura que se repete e gera consequências em toda a parte da filosofia espiritualista. Na espiritualidade, em tais sistemas, está a solução do problema que investigamos. Então, ele está apresentando aqui duas escolas, tá? Duas escolas. A escola monista, que é aquela que acredita que a alma foi criada com o corpo, quando o corpo morre, a alma morre, e Deus não existe. E a escola dualista, que é a escola que acredita que nós somos espíritos, que o espírito é a coisa mais importante, que a matéria ela tem uma existência temporária e que Deus é o Criador. Agora, o que ele quer saber sobre a pergunta? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber se você pode, tá? De alguma forma, aproximar a escola materialista da escola dualista. Ele quer saber isso. Ele diz aqui, ó, será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados holotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação dessas duas escolas? Da escola dualista e monista, escola essa que está perpetuamente em luta, os espiritualistas contra os materialistas. Ele quer saber se nós podemos fazer uma conciliação dessas duas escolas. Aí, Emmanuel vai dizer, é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável. Qual é essa essência? É Deus. É Deus. Então, você tem que considerar espírito e matéria como duas coisas diferentes, mas que foram criadas por uma essência imutável, que é Deus. Chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico, psíquico, quer dizer, essa ideia de que o homem, o espírito foi criado com o corpo, e a matéria que é mais importante, porque essa inteligência vem da matéria, enquanto a matéria morre, tudo morre, e que Deus não existe, ela pode ser, ele diz aqui, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista. Agora, faz-se preciso considerar a matéria
como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. Então, ele diz aqui, então ele diz, considere o espírito como algo positivo dentro da criação e a matéria como algo negativo dentro da criação. Quer dizer aqui, o ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não encontramos. Nós ainda não sabemos como, aonde essas duas ideias se unem, se tocam. Nós não sabemos ainda. Como é que a gente pode unir o sistema dualista com o sistema materialista? Eles ainda não sabem, nem o plano sabem, como é que as duas se tocam. Aí ele diz aqui, a ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, aqui está muito importante o que ele diz, o homem terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas, cientificamente, poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. Então, em tudo que nós estamos hoje tentando descobrir, como foi essa ideia aqui, se nós temos esse sistema materialista e esse sistema dualista, né, eles se tocam em algum lugar. Em algum lugar você vai poder unir os dois, só que ele não sabe como você vai unir. E o homem quer investigar. Ele quer investigar. Como é que ele pode associar esse espírito com essa matéria? Só que ele não sabe como isso é feito. Como é que essa matéria se une a esse espírito? Ele não sabe como isso é feito. Ninguém sabe. Aí ele diz aqui: o homem tem a liberdade de fazer a pesquisa que ele quiser, mas essa pesquisa que ele quer fazer, ela é limitada pela sua pouca evolução. Então, ele diz: aqui na Terra, nós não vamos conseguir descobrir como é que esse princípio material se une com esse princípio espiritual. Nós não vamos saber, entendeu? Nunca vamos, não vamos saber, porque a nossa evolução ainda é muito pouca para esse tipo de pesquisa. O que a gente sabe é que essas duas coisas, que são muito diferentes, saíram do mesmo lugar, de Deus. Entendeu? Elas saíram de Deus. Deus criou o espírito e a matéria. Então, o Criador é um, o espírito e a matéria. Ele criou duas coisas diferentes, totalmente diferentes. Mas que em algum momento essas duas coisas vão se unir. Vão se unir. Como isso acontece? Não sabemos como isso acontece. E aqui na Terra, nós não vamos ter como descobrir como isso acontece. Porque a nossa evolução ainda é muito pouca. O que a gente sabe é que a filosofia humana dividiu essas coisas de uma tal maneira que parece que elas não podem se tocar. Alguns acham que matéria é matéria e acabou, tudo é matéria. O outro não, o outro diz, não, existe um mundo espiritual e não é conciliável os dois. Mas Emmanuel está dizendo, pode ser conciliável sim. Só que nós não sabemos como isso é conciliável. O espírito e a matéria, e a gente sabe que eles se unem, né? O princípio espiritual se une ao fluido, que é a matéria. Mas as pessoas acham que não. Tem gente que acredita só na matéria e não aceita essa ideia de espírito.
dizendo que essa coisa não existe. Outros acreditam no espírito e dão maior valor ao espírito. Mas ele diz que essas duas ideias podem se unir. Só que nós não sabemos como isso acontece. E temos a liberdade de pesquisar, mas a nossa pouca evolução não nos permite ainda descobrir isso, né? Eu achei esse texto aqui bastante difícil. Mas, a grosso modo, dentro daquilo que eu pude entender, eu consegui ter essa interpretação. Não acredito que ela esteja falha, mas eu achei muito difícil a forma como ele coloca isso, né? Entendi a questão do espírito da matéria como criações de Deus, né? Duas coisas diferentes, mas que saem da mesma fonte. O espírito não foi criado por um ser e a matéria por outro. São duas coisas diferentes, mas que são criadas por uma coisa só, tá? Agora, elas vão se unir, porque o princípio espiritual ele não pode navegar pelo espaço sem a matéria. Essa matéria vai se unir ao princípio inteligente. E aí o princípio inteligente vai reagir para ela, vai fazer com que a matéria se desenvolva. Ela vai se desenvolvendo. Tanto é que hoje nós temos o nosso perispírito. Mas quando essa matéria se une quando esse princípio inteligente se une à matéria, não tem perispírito. A partir da união dos dois, é que vai se começar a formar o perispírito. E aí essa mônada celeste vai vagar pelo espaço, ligada à matéria e fazendo essa matéria se transformando. Ela vai promovendo a transformação dessa matéria, até que ela se torne um perispírito, né? Mas ele diz que, como isso, o ponto de integração desses dois elementos, espírito e matéria, estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não encontramos. Nós ainda não sabemos como é que isso se une, qual é esse ponto de integração dos dois. Nós ainda não conhecemos. E com a nossa ciência, não vai ser possível a gente descobrir isso agora, né? É basicamente isso que ele vai dizer aqui. Então, a gente vai parando por aqui, e semana que vem ele vai dar uma continuidade aqui, e aí a gente vai poder entender melhor, né? Eu vou até dizer aqui, vou até terminar. Ele diz aqui, ó, a pergunta: todos nós temos consciência dos princípios de unidade, variação ou de universalidade e individualidade, e que funcionam juntos em nosso mundo? Onde se encontra o ponto de interação ou lugar de reunião nesses dois termos opostos? Então, ele quer saber aonde está a ideia de individualidade e universalidade. Onde se encontra o ponto de interação entre individualidade e universalidade? Aí olha o que ele vai dizer aqui. Se temos aí, aqui na Terra, dos princípios de unidade e variação, ainda aqui no plano espiritual, os observamos, sem haver descoberto seu ponto íntimo de união. Ele também não sabe como é que essa ideia de unidade e universalidade se une. Unidade quer dizer individualidade. Nós somos individualidades. Como é que essa individualidade que somos nós se une com a universalidade que é Deus? Onde está a nossa ligação com Ele? Com essa universalidade, tá? E ele diz aqui, ó, se aí na Terra você já tem a ideia de unidade, ainda aqui observamos, sem descobrir também, onde está esse ponto de união dessa unidade, dessa individualidade com a universalidade. Aí ele vai dizer aqui, todavia, o princípio soberano de unidade absorve todas as variações,
crendo nós que, sem perdermos a consciência individual no transcurso dos milênios, chegaremos a reunirmos no grande princípio da unidade que é a perfeição. Então, ele está querendo dizer o seguinte: nós somos individualidades. Ele fala o tempo todo, né? Nós somos individualidades, cada um é diferente do outro. Cada um tem sua história, cada um tem seu destino. Mas, conforme formos evoluindo, sem perder a nossa individualidade no transcurso dos milênios, um dia nós chegaremos ao grande princípio da unidade, que é a perfeição. Um dia nós seremos perfeitos, como todos, como Deus, nos aproximaremos de Deus, dessa perfeição. Sem perder a minha individualidade, ao longo dos milênios que eu ainda vou vivenciar, eu vou chegar nessa totalidade, universalidade, que é a perfeição. Então, a perfeição é uma coisa universal. Todos nós, individualidades, caminhamos para essa perfeição, que vai ser uma grande unidade. Porque quando todos olharem, vão dizer ali, todos são perfeitos. Todos são perfeitos. Mas cada um é uma individualidade. Então, nós vamos chegar. Ele diz assim: não interessa como é que isso se une, onde se toca. O que interessa é o seguinte: que nós, individualidades, progredindo, chegaremos à perfeição. Um dia, todos seremos perfeitos. Será como uma grande unidade só. Um vulcão. Todo mundo é perfeito. Mas, dentro dessa perfeição, cada um é uma individualidade. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Ninguém vai perder a sua individualidade. Jesus é um espírito perfeito. Todo mundo concorda com isso? Existem vários Cristos. Existem vários espíritos como Jesus. Existem outros Cristos acima de Jesus. Existem outros Cristos abaixo de Jesus. Mas são todos Cristos. E o que caracteriza o Cristo? É a moral, não o grau de conhecimento. É a moral. Porque conhecimento é uma coisa que você vai adquirindo conforme o tempo vai passando. Porque o conhecimento total está em Deus. Está em Deus. Ninguém vai chegar em Deus. Então, você pode adquirir o conhecimento que você quiser. Jesus tem o conhecimento dele. Existe um Cristo mais evoluído que ele, conhecimento, que tem um conhecimento maior que ele. Existem outros com conhecimentos maiores. Mas todos são Cristos. Por quê? Porque todos têm todo o conhecimento da moral. Por isso são todos Cristos. A moral une todos eles na perfeição, porque eles são perfeitos em moral. Agora, o conhecimento não. O conhecimento varia, porque a pessoa vai caminhando. Então, quando você olha para os Cristos, você diz, eles são perfeitos. Agora, cada Cristo tem o seu jeito de ser. Cada Cristo tem a sua individualidade. O Cristo que viveu aqui na Terra tem o jeito dele. O outro Cristo que dirige galáxias tem o jeito dele. O outro que comanda não sei o quê, nebulosas, tem o jeito dele. São todos individualidades, mas se reúnem aonde? Na perfeição moral. É isso que ele fala. Então, não importa a gente saber aonde se toca. O que importa é isso aqui. Sem perdermos a consciência individual, no transcurso dos milênios, chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade, que é a perfeição.
Nós seremos perfeitos, mas cada um terá um grau de conhecimento. Cada um terá um gosto. Por exemplo, pode ter um Cristo que tenha preferência por estudar determinado tema. Tem outro Cristo que pode gostar mais de um outro tema. Tem um Cristo que cuida de 10 planetas. Tem um Cristo que pode cuidar de 1000 planetas. Um pode cuidar de um sistema solar, o outro pode cuidar de 100 sistemas solares. Entendeu? E Deus dá para cada um a missão em acordo com o seu grau evolutivo. Mas, na questão moral, são todos iguais, porque só recebe o título de Cristo quando você adquire o quê? A moral. E moral é o seguinte: ou você tem ou não tem. Quando você conquista a moral, acabou. O que é moral? É você aprender todo o ensinamento do Cristo e colocar sempre em prática. Não falhar nunca. É você colocar ali. Aí a pessoa vai dizer: ah, mas se tem um Cristo acima, esse Cristo acima tem que obedecer esse evangelho, esse ensino do Cristo da Terra. Não vamos esquecer o seguinte: que o evangelho não é de Jesus. O evangelho é de Deus. Jesus trouxe o evangelho de Deus para a gente. Ensinou a gente como usar esse evangelho, como praticar a vontade de Deus. Então, tudo que está no evangelho é a vontade de Deus. É o ensino divino. Jesus é mestre, é professor. Ele pegou a boa nova, que são as notícias do reino, que é o evangelho, e disse assim, ó, vocês estão vendo isso aqui nesse livro? O exemplo, né? Esse livro está escrito aqui, ó, Boa Nova, Notícias de Deus. Eu vim aqui para ensinar para vocês. Mas não é só para a teoria, é a teoria e a prática. Por que eu vim? Porque eu já faço isso. Eu faço isso. E não falho em nenhum momento, nenhum desses itens que estão aqui. Todos os cristos têm que obedecer a isso, porque isso é o ensino de Deus para todos eles. Todos eles. Então, todos os cristos fazem o que está no Evangelho de Deus. Todos fazem. Agora, conhecimento é outro departamento. Vai depender do tempo, da idade dele. Os que estão há mais tempo, né, foram criados primeiro e que chegaram à posição de Cristo devem ter um conhecimento maior do que os Cristos que foram criados depois. E Deus dá uma missão para cada um de acordo com o quê? Com o grau de conhecimento que ele tem. Porque quanto à moral, Deus não se preocupa, porque ele é Cristo. Ele já tem a moral conquistada. Então, na universalidade, todos são perfeitos, mas cada um tem a sua individualidade. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que exista outros Cristos. Tem pessoas que não conseguem aceitar isso. Acham que só existe um Cristo, o nosso. Não é verdade. Se Deus sempre criou, né? Então existem vários Cristos. No próprio livro do Emmanuel, acho que é Caminho da Luz, ele fala que os Cristos se reuniram nos últimos bilhões de anos aí, 2 vezes, próximo à Terra, que os Cristos se reuniram próximo à Terra nos últimos bilhões de anos 2 vezes. A primeira vez que eles se aproximaram dessa região
onde formou-se o planeta Terra, foi para discutir sobre a formação do planeta Terra. Olha como esses cristos são ocupados. A Terra tem mais ou menos de 5 a 8 bilhões de anos. De 5 a 8 bilhões de anos, eles só tiveram tempo, vamos dizer assim, de se reunir 2 vezes no Sol para discutir a formação de um novo planeta, que seria a Terra. A outra reunião foi alguns bilhões de anos depois, quando eles decidiram que Jesus, que ajudou na formação do planeta, iria reencarnar para dar um avanço na população que estava aqui. Então, entre 5 e 8 bilhões de anos, esses cristãos, Emmanuel disse isso, não foi um só. Vários deles se reuniram para decidir, vamos formar um novo planeta. Quer dizer, não só o nosso planeta, o nosso sistema solar, formado de 8 planetas mais Plutão. Vamos formar um novo sistema solar, onde vai ter um planeta chamado Terra. Esse planeta, entre os 8, vai ser o único habitado, com forma física como a nossa. Né? Então, vamos lá, tudo bem, com forma física como a nossa. Os outros terão outros tipos de espíritos. Depois, passado 5, 6 bilhões, vamos reunir, marcar nova reunião. Agora, ó, aquele sistema solar foi feito, colocou-se ali um planeta chamado Terra, já tem uma população vivendo ali, bem adiantada, por sinal, mas a população está com a moral muito atrasada. Jesus, desde que esse planeta foi formado, tem mandado emissários. Depois que a raça humana se formou ali, tem mandado emissários, são os profetas, para preparando o caminho. Agora é a hora dele ir, pessoalmente, dar uma alavancada. Foi 2 vezes que esses cristos se reuniram. Todos cristos, todos perfeitos na questão moral, mas o grau evolutivo pode ser diferente entre eles. Porque a individualidade nossa nunca perderemos. Entendeu? É isso que Emmanuel quer dizer. Não importa onde se toca, como é, o que importa é isso. Sempre seremos uma individualidade. Chegando à perfeição, na perfeição seremos iguais. Mas a individualidade, essa o espírito não perde. Bom, foi difícil? Eu achei. Eu achei. Muito filosófico. Mas é para a gente captar algumas coisinhas, né? O nosso grau evolutivo ainda precisa melhorar um pouquinho mais para a gente poder captar essa ideia, né? Olha o que nos espera há de futuro. É esse tipo de discussão, hein? Gente, dia 26/6, capítulo 34, tá bom? Então, vamos encerrando a nossa reunião aqui. Foi um pouco complicado para a gente, mas eu acredito que deu para a gente captar alguma coisa, né? Mais tarde, daqui a alguns anos, quando a gente rever essas ideias, vai ficar mais claro, a gente vai ter uma compreensão melhor do que Emmanuel está nos dizendo, né? É sempre assim, quando a gente pega, lembra do Livro dos Espíritos, a primeira vez que nós lemos? Nossa, que coisa complicada. Hoje já facilita, a gente já tem uma facilidade de entender. Assim será com todos esses temas. Da próxima vez, daqui a alguns anos, quando a gente pegar esse texto de Emmanuel, a gente já vai compreender com mais facilidade, porque a nossa mente já, ficou mais, nós ficamos mais inteligentes, mais capazes de compreender os ensinos do Senhor. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga, que nos ajudou nessas elucubrações aqui. Foi difícil, mas alguma coisa nós já conseguimos entender, né? E, com certeza, esse pouco que conseguimos entender já vai nos ajudar muito na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos agora tomar nossa aguinha fluidificada, ó, que é o santo remédio
que vai equilibrar nossas forças físicas e espirituais, tá bom? Bom trabalho para vocês, que o Senhor nos abençoe.